Este é o Geografise, uma forma diferente de abordar os temas das áreas das engenharias, agronomia e geociências. Eu sou Alice Gomes e este programa só é possível por meio da produção da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá, com o apoio do programa Divulga Mútua. E nesta edição estamos com o Henrique Gonzalez, ele é engenheiro ambiental e especialista em geotecnologia. Nós vamos falar sobre geoprocessamento. Você já ouviu falar sobre isso? Bem, primeiro então, Henrique, seja bem-vindo a mais uma edição desse programa. E eu queria começar já perguntando, na verdade, o que exatamente significa geoprocessamento de dados? Então, já vamos começar, né, falando geo. O que significa geo? Geo tá ligado a geográfico, a localização. Então, quando a gente precisa fazer um estudo que a localização importa, a gente trabalha com geoprocessamento. E o geoprocessamento envolve desde a aquisição desses dados geográficos. Então, você pode pegar, por exemplo, imagens de satélite, dados coletados em campo. E aí, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com a parte de remediação de áreas contaminadas. Qual a importância da localização dos dados, né, da parte geográfica dos dados? Digamos que você tem uma indústria, e você tem postos de monitoramento espalhados por essa indústria, que você coleta, por exemplo, água subterrânea, solo, superficial, subsuperficial, para fazer, né, a amostragem para você levar para o laboratório para ver se está contaminado, não está contaminado. A localização desses dados ela é super importante, até para a gente poder fazer uma modelagem. Será que a contaminação vai chegar no rio? Não vai chegar no rio? Então a gente, né, trabalha muito com essa importância dos dados geográficos. Então, aquisição dos dados, a gente tem que fazer a validação desses dados, aí de fato as análises e depois a gente conseguir mostrar esses dados para o cliente, né? A gente conseguir de fato talvez criar uma plataforma, um dashboard, um painel, um relatório, né, com base nessa análise que a gente fez geográfica. Então, muito disso é um pouco do geoprocessamento, né? A gente trabalha muito também com a parte de sensoriamento remoto dentro de um sistema de informação geográfica, que é trabalhar com, às vezes, com sensoriamento remoto. Estamos falando de etimologia da palavra, né? Sensoriamento remoto. Sensoriamento, sensor, né? Remoto, é que não está perto, é que está distante. Então você consegue obter dados mesmo sem estar encostando, né? Mesmo sem estar diretamente em contato com o alvo. Então você pode, por exemplo, baixar uma imagem de satélite da China, dos Estados Unidos, de qualquer lugar. Isso aqui... é aberto? É simples assim conseguir essas imagens de satélite? Isso, depende da qualidade, né, da resolução espacial que você tenha, né? Porque tem imagem de satélite que você entra lá no portal da agência europeia e você baixa gratuitamente, é disponível para público. Tem outros satélites, né, tem outros sensores que são comerciais, que às vezes você precisa de um nível de detalhamento muito alto, aí de fato você tem que comprar. Então tem de tudo, depende muito da aplicação que você precisa. Existem possibilidades de tecnologia então para isso. Isso. Depende muito do que você precisa, né? Se você precisar fazer um estudo mais a nível regional, você consegue tranquilamente com essas imagens gratuitas. Se você precisa de um estudo mais a nível local, de uma propriedade específica, aí você talvez tenha que comprar uma imagem de satélite ou até fazer, às vezes sai mais em conta você fazer um mapeamento por drone, né? Que está super em alta, né? Esse mapeamento geral ortofoto por drone, que você tem um nível de detalhamento absurdo ali, né? Utiliza muito na agricultura, no agronegócio também, né, hoje em dia, essa questão do georreferenciamento por drones, né? Isso, perfeito, porque você tem um nível de precisão muito bom, né, quando você trabalha com drone. E outra coisa legal de trabalhar com drone é que tem drones que você tem sensores, por exemplo, infravermelho. E aí você consegue até fazer análise de vegetação que vão além do que o olho humano consegue enxergar, né? Então você consegue fazer, por exemplo, índice de vegetação, NDVI, que aí você consegue estimar, por exemplo, onde que está uma praga, você consegue fazer mesmo análises que vão além do que o espectro visível do ser humano ele consegue enxergar, né? Então é bem interessante. E como que, então, essa questão do geoprocessamento é fundamental, na verdade, para a tomada de decisão, para decisões estratégicas, né? Seja no agronegócio, no meio industrial, até no setor público também, né, Henrique? Porque quando a gente trabalha com geoprocessamento, com sistemas de informação geográfica, a gente enxerga o mundo em camadas, né? Então, às vezes o mundo ele parece muito complexo quando você está com tudo junto, só que a gente vai destrinchando em camadas. Então, primeiro, para você tomar uma decisão, você precisa saber onde você quer chegar, né? O que você, qual o resultado que você quer, o porquê daquela análise que você está fazendo. E aí depois você consegue, tá, para eu chegar nesse resultado, que tipo de dados que eu preciso? Então, cara, dados acaba sendo a base de tudo. Tem muito profissional que fala, não, mas a minha experiência, né, a parte empírica,
empírica, 20 anos de mercado. Beleza, isso é muito bom para subsidiar a sua análise e a tomada de decisão baseada nos dados, né? Até o que eu falei aqui na palestra, né? Que, por exemplo, você tem aquele conhecimento empírico. Digamos que você tem seu filho, você viu seu filho tá meio caidinho ali no sofá, você fala, tá com uma carinha de febre. E aí você vai lá, deixa eu ver se tá com febre. Aí seu primeiro indício, não, primeiro sinal você bota a mão, isso, aí você vê, tá meio quentinho, acho que tá com febre. E aí você fala, não, agora eu vou botar o termômetro, que aí de fato você tá aliando o conhecimento empírico com os dados mesmo. E aí é diferente uma febre de 39 de uma febre de 42. Você vai ter que tomar decisões, uma decisão mais urgente, outra não, posso, né, dar algum remédio paliativo aqui em casa. Então, a gente usa muito o geoprocessamento nisso, nessa aquisição dos dados para a gente conseguir realmente fazer nossas modelagens, fazer nossas análises, nossa interpolação, para depois a gente chegar numa tomada de decisão. E a gente fala muito disso na área ambiental, né? Digamos que, por exemplo, a gente tem que fazer a instalação de um novo aterro sanitário aqui na cidade, né, em Maringá, por exemplo. E aí a gente tem diversos critérios para você instalar um aterro sanitário. Você poderia chegar e falar assim, eu vou instalar o aterro sanitário nesse terreno baldio aqui, que está vazio, que vai ser barato. Mas e o plano diretor da cidade nesse caso, Isso, né? é um outro critério. Você tem vários critérios, por exemplo, a declividade do terreno é um critério importante. Você tem alguns critérios, por exemplo, a proximidade com corpos hídricos. Se estiver muito próximo de um rio, você aumenta muito o risco. Se tiver um alagamento, vai chegar água no aterro. Então é um outro critério. Você quer estar próximo de uma BR por questões logísticas, né, de transporte, só que você também não pode estar dentro, né, próximo de um centro urbano, por questão de odor. Então você percebe que são vários critérios, e aí às vezes você só pensando, tipo, eu vou pegar um terreno que está vazio, acaba que você pode tomar uma decisão que no final vai ter um risco muito grande, vai ser dinheiro jogado fora. Então já o processamento ele é um aliado também na eficiência operacional, né? Você conseguir reduzir os custos e reduzir essa fonte de erro, né? Então a gente sempre vai destrinchando o mundo em várias camadas, a gente vê as camadas que são importantes ali para aquela análise e aí depois a gente chega num resultado. Entendi. E Henrique, às vezes, né, você até comentou sobre as imagens de satélite, que às vezes estão disponíveis realmente, né? Mas, por exemplo, a dificuldade, às vezes, por exemplo, de um gestor municipal, um gestor, é de interpretar esses dados, né? É aí que entra, por exemplo, um profissional como você, da engenharia ambiental, que trabalha com esse tipo de tecnologia. E nosso objetivo é democratizar o acesso a esse tipo de conhecimento, né? Porque, assim, quando a gente fala em conhecimento de geoprocessamento, a gente tem softwares específicos para fazer análise. O QGIS, o ArcGIS, e a gente tem formatos de arquivos TIFF, Shapefile, e aí acaba que muita coisa, né? tipo, para o cidadão comum, ou, né, para alguém que não é da área, para uma pessoa, né, ou às vezes um gestor público que nunca trabalhou com geoprocessamento, acaba sendo uma realidade muito distante. Então, o que a gente faz é tentar aproximar, né? Por exemplo, eu falando um monte de tipos de arquivo aqui, quem não é da área acaba falando, não, isso não é para mim. Só que você pode ver, por exemplo, quando a gente constrói um geoportal. O que é um geoportal? Você entra num portal da prefeitura, que você tem todas as camadas, todas as análises que outros profissionais de geoprocessamento, do setor ambiental já fizeram, e isso está centralizado num único lugar. Então você, ao invés de você ter que trabalhar com vários softwares e tipos de arquivos diferentes, você simplesmente entra num endereço, dentro desse endereço você já tem todas aquelas camadas, camadas de hidrografia, camadas do terreno, camadas das unidades de conservação, camadas de multas e fiscalizações ambientais. Então você já tem tudo isso de fácil acesso para a população, para os gestores ambientais, para os gestores, né, públicos, que eles vão clicando lá dentro e ele não precisa saber qual o tipo de arquivo, ele só vai clicando e ele consegue tomar a decisão. Então, a gente tenta cada vez mais aproximar o público que não é da área para que também consiga tomar essas decisões baseado nos dados geográficos. E você poderia citar, Henrique, de exemplo para a gente, para ficar bem elucidativo mesmo essa questão, como que, em algum caso em que o geoprocessamento ajudou, né, alguma tomada de decisão, alguma estratégia prática? Eu mostrei até hoje, né, durante a palestra, por exemplo, um exemplo legal é a Defesa Civil de Joinville. Eles têm um projeto que, por exemplo, digamos que, e também o Geoportal lá de Florianópolis tem, né, uma camada de áreas inundáveis. E aí, áreas inundáveis, muita gente já fez estudos sobre áreas inundáveis, só que às vezes esse estudo ele fica preso na academia. Alguém que estava lá fazendo a tese de doutorado e aí fez todo um estudo fantástico de todas as áreas inundáveis em Florianópolis, em Joinville, só que às vezes aquilo fica preso numa biblioteca virtual da academia e não tem... A população que às vezes precisa, né, desse estudo não tem acesso, né? Nem sabe que está lá, né? Não, e aí é legal que eles colocaram isso, por exemplo, dentro de um geoportal. E aí se eu vou, por exemplo, comprar um imóvel em Florianópolis, em Joinville,
eu consigo entrar e eu consigo ver, ó, aqui é altíssimo nível de inundação, aqui nível alto, aqui nível baixo. Então isso já ajuda diretamente a população. Era algo que estava restrito numa biblioteca virtual e agora está disponível para público. Da Defesa Civil, por exemplo, de Joinville, eles fizeram uma parceria que, para mim, é um exemplo muito bom dessa integração bem feita entre academia, empresas privadas, setor público e população, né? Que eles fizeram, tem esse mapeamento das áreas inundáveis e a gente tem também uma parceria com o Waze. Então, quando começa a chover ou quando já tem uma previsão grande de chuva, o Waze já começa a desviar as rotas com base nesses estudos. Então, é um benefício direto ali para a população, você diminui muito o risco, né? E agora com a inteligência artificial, essa informação vai ficar mais fácil ou vai dificultar um pouco? O que você prevê aí para esse futuro? Tem gente que vê o copo meio vazio, né? Tipo, não, a inteligência artificial vai roubar os empregos, não, agora não vai ter mais trabalho para ninguém. E eu vejo muito pelo contrário, né? Eu vejo a tecnologia como um catalisador, um potencializador, assim. Vocês já são bons profissionais, né? Como é que a gente pode usar a tecnologia para te tornar um profissional ainda melhor, né? E, assim, hoje em dia, essa barreira, por exemplo, da programação, da utilização de inteligência artificial, ela é muito menor, né, do que a gente tinha 10 anos atrás, 20 anos atrás. Inteligência artificial não é novidade, né? Tem um artigo que, não é nem um artigo, um livro do Nilson, que é de 1982, que é uma das bases da inteligência artificial que a gente usa até hoje. Só que se você pegar para ler esse livro, é de uma complexidade matemática, estatística, não é para todo mundo, é para um grupo seletíssimo de profissionais que são, assim... Programadores, talvez, né? Muito, e não, programadores de altíssimo nível. E, tipo, nem só programadores, mas estatísticos, matemáticos, então era algo muito distante da realidade da população. Hoje em dia, você não precisa nem saber mais ler e escrever para usar uma inteligência artificial. O ChatGPT já tem modo de voz, então você conversa com ele, quero uma receita, não sei o que lá, em modo de voz ele já te responde. Rapidinho. Então você pode fazer brainstorming sem mesmo nem saber escrever. Então essa barreira diminui muito. E a barreira da programação também, né? Porque o meu pai era desenvolvedor, né? Trabalhava com TI, trabalha com TI até hoje. Por isso que você tem essa veia tecnológica com você. Acho que sim, pode ser, já veio de casa, né? De casa. Por exemplo, ele programava furando cartão, né? Então praticamente era binário, é código de máquina mesmo, né? E depois quando eu aprendi a programar era em C++. Hoje a gente tem Python. O C++ ele é a linguagem mãe do Python. Então o Python já é uma linguagem mais próxima da nossa linguagem natural do que o C++. E agora você pode até usar linguagem natural mesmo, escrever em texto. Quero que você monte um aplicativo que vai fazendo isso, isso, isso. Por exemplo, eu uso muito o Lovable, o Cursor. São plataformas que você vai dando comando em texto e ele vai gerando código para você. Então, às vezes, você nem... Claro, se você tem um conhecimento de programação, facilita, né? Para você ter um senso crítico, e é super importante você analisar o que a IA está escrevendo. Mas a barreira da programação, ela é muito menor. Então, você não precisa, às vezes, ter um time de desenvolvimento gigante para pensar num protótipo, fazer um MVP de um produto. Você mesmo, independente do seu conhecimento de programação, você já consegue, hoje em dia, com esse tipo de ferramenta, a criar a própria solução. Aí, claro, depois, se der certo, você pode ter um time de segurança, de TI, para te auxiliar. Mas hoje em dia para montar um protótipo, não tem mais tanto essa barreira da programação, né? Então, para a gente começar a caminhar para o final, Henrique, para quem está começando, né, quer começar a mexer com as geotecnologias, por qual caminho das pedras aí? Boa. Eu convido a seguir, né? A gente tem uma página que a gente divulga muito material gratuito, Ambiental Pro, tem no Instagram, tem no YouTube, tem no LinkedIn, então pode mandar uma mensagem lá, a gente é super aberto a tirar as dúvidas. E assim, cara, é partir para a prática, né? A gente pensa muito na teoria, tem que ter teoria. Teoria, ela é a base de tudo. Mas pega a teoria e já tenta, cara, como é que eu vou aplicar essa teoria para resolver um problema real? E cria problemas reais, né? Igual a gente cria nosso curso, a gente cria, digamos que você foi contratado para fazer um estudo da expansão urbana no município tal, a gente passa um problema e o aluno executa. E depois ele pode pegar esse problema que ele fez e já ir colocando de forma organizada num portfólio. Depois, quando ele for num processo seletivo na área de geoprocessamento ou em qualquer outra área, né? Independente da área do aluno, ele pode ir montando, ele não precisa ter trabalhado 20 anos na área para conseguir construir um portfólio de serviços. Ele já, com as próprias experimentações dele, que ele está fazendo em casa, para praticar, ele já vai organizando um documento de forma visual e depois isso já facilita muito a entrada dele no mercado de trabalho. Então é mesmo sentar, estudar, e não só estudar a teoria, mas pegar a teoria, que ela é a base, mas ir criando problemas, resolvendo problemas, né? E é o que você falou, né? A tecnologia está aí para ajudar, né? Quem sabe usar, eu acho que sai na frente, né, Henrique? Eu sempre falo
para os alunos, né? Eu sempre fecho meus treinamentos, minhas aulas com essa frase, capacite-se, né? Capacite-se para a tecnologia ela te potencializar e não te Isso. substituir, né? Tá ótimo, Henrique. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada por conversar aqui com a gente. Em nome da Associação Brasileira dos Geógrafos Regional Maringá, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Valeu demais, Liz. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigada. Continue acompanhando então o nosso canal para mais episódios. Até lá.